Travando. E essa pessoa das frequências é em São Paulo, né, que você tinha falado para mim? É. Uhum. E é interessante, assim, que você falou, né, do micropasso, né? Acho que eu nunca fiz da forma que eu fiz agora. Você falou do post-it aquele dia, né? É. Aí depois que eu pus aqui, é que eu tive a noção, assim, de o que tem que fazer, né? Quer dizer, qual que é o próximo passo? Porque parece que a gente fica só com isso aqui, né? Ah, ok, quero isso, né? Quero isso, né? Tirar Tá, da então cabeça é o é que ok, funciona. né? Qual é o próximo passo dentro de cada coisa, né? E quando a gente coloca na frente, né? Às vezes a pessoa não tem um escritório, ela tem uma escrivaninha no quarto, enfim, né? Quando não tem nada, prega a tela no banheiro, não tem problema onde, na porta da geladeira, né? Aham, Mas é aham. como se você estivesse colocando para você mesma um lembrete daquilo que você gostaria que a sua vida fosse, a partir dos Uhum. sonhos, dos alvos, né? Enfim. Mas, por outro lado, se torna público para você e para o universo aquilo que você também está desejando. Foi tão É especial. interessante como vem a coisa a necessidade, vamos dizer assim, do movimento, né? Quer dizer, você tem que Aham. fazer, você olha para e fala, bom, ainda não fiz nada com isso aqui ainda. Como é que eu preciso fazer para isso aqui, né? E Isso, aí isso. começa a puxar, É, né? é ter na nossa frente, né? Porque quando a gente deixa na cabeça, cara, 68 mil pensamentos no dia. Aí, quantos desses pensamentos foi aquilo que você colocou energia na sua vida, mas na direção daquilo que você escolhe? E o Axis traz isso com a diferença do fazer e do ser. E Aham. você tem muita clareza disso porque você trouxe isso no fundamento. O Uhum. intencional. Então, o fazer é o ocupado, é o distraído, é as distrações, né? É aquilo Uhum. que leva a gente para pensamentos, sentimentos, emoções que não Aham. coloca a gente na direção do perceber, saber se receber o que que eu quero hoje, o que que está chamando a minha atenção aqui, o que que de verdade eu posso ser e fazer agora, né? E Uhum. assim, senhora psicóloga, a gente vai ter digamos que uma mini sessão hoje, mas essa não era a intenção, mas você vai ter clareza do porquê que veio essa energia. E de antemão eu coloco a sua intenção numa direção também que a gente colocou, né, palavras dentro do fundamento, que foi quando a Donata disse sobre a generosidade, e a gente entrou, né, no processo dela, da autoentrega dela, da grandiosidade daquilo que ela entrega para a gente, muito mais do que está ali no apostila, do que seria dentro do fundamento especificamente, né? E aí, quando, naquele segundo encontro que nós fizemos depois do fundamento, que você falou assim, ah, e aí você me fala como é que é a história da mentoria e essas sessões que a gente está fazendo. Eu não fiz sessões com você. Aquilo eram duas possibilidades de encontro para a gente conversar mais sobre a gente mesmo, sobre o fundamento. Então, receba como um presente. Não era esse movimento. E por que que eu estou te falando isso? Porque você também precisa perceber quando é o universo sendo generoso com você e te entregando algo sem falar, me manda a conta. Ok. E por que que eu estou trazendo isso como brinquei assim, né, da energia de uma mini sessão? Porque ontem eu perdi a minha amiga cliente lá de Palmas que estava com câncer. Aquela que tinha piorado, que você falou? Exato, que já estava no terceiro, né? Quando eu fui para Palmas em março, era assim, tem 2 anos que ela estava com câncer. Câncer de mama, depois glândulas linfáticas, Uhum. passou um ano, pulmão. Aí foi janeiro, né? No início do ano. Aí a gente começou a intensificar os processos dela. Mas assim, hoje eu percebo que ela não escolheu a quantidade de processos corporais que podia, porque ela ainda tinha pontos de vista sobre receber disso, enfim, mas não é essa a questão. A questão é que, em abril, quando ela escolheu estar comigo presente 21 dias, fazendo 30 minutos todo santo dia online às 15h30, eu não tinha a noção da grandiosidade disso como eu pude acessar ontem. Ponto. O marido sabia que ela estava fazendo essa jornada de 21 dias comigo, ele não sabia o que era. Só que agora, tanto eu quanto ele, quanto os filhos, têm os 21 dias dela gravado. O que a gente conversou, o que ela estava pensando, o que ela estava escolhendo, o que ela queria de verdade para o futuro se ela tivesse tido uma oportunidade, né, uma escolha, enfim.
um destino Uhum. diferente, né? Uhum. E esse movimento de perceber o quanto isso foi valioso, porque uma das últimas sessões a gente acessou até energias, sim. Ah, e se nesse tempo, se eu tivesse nesses 2 anos, né, já escrevendo sobre as minhas superações com câncer, aqueles sentimentos que eu venci, aqueles que me derrubaram. Então a gente ficou com o roteiro já assim de 10 capítulos que ela ia começar a escrever como se fosse 10 mandamentos para qualquer pessoa de câncer parar e, quando receber o diagnóstico, primeiro olhar para esses 10 mandamentos e não fazer o que ela fez, somente o que ela fez, fazer também o que ela não fez para que ela pudesse. Então, assim, aí ontem eu, né, mandei uma mensagem para o marido, eu coloquei até uma mensagem no meu post, no meu stories lá, ela me dizendo um obrigado, assim, cheia de energia. Foi o dia que a gente percebeu a energia do livro, né, de contar essa Uhum. história. E ficou bad, assim, né? Eu tive um dia interessante, né? Cancelei 2 sessões, chorei também, porque eu tinha um apreço muito grande. Ela é uma pessoa muito especial para mim também. Uhum. E não como cliente, mas como ser humano que estava se colocando na disposição de acessar a sua grandiosidade. Acho que esse é o presente quando as pessoas chegam para mim, porque é isso que eu quero que as pessoas enxerguem nelas mesmas, né? As suas grandiosidades. E nesses anos, esses últimos 2, o marido fez algumas sessões de barras comigo, foram poucas, mas ele fez. E aí ontem eu mandei uma mensagem, né, para ele e falei para ele que quando eu for em Palmas, que está programado para eu ir agora em junho, eu quero mostrar para ele o material que nós temos, que coisas que ela deixou que está comigo agora, né? Mas que se Uhum. ele sentir a vontade em determinado momento, a gente pode pegar esse material que ela deixou e ainda transformar isso em vida real, que vai ficar uma coisa para as outras pessoas, inclusive aquilo que ela queria, que outras pessoas do diagnóstico do câncer, Uhum. Uhum. né? Trocando isso em miúdos, o que que a senhora tem para entregar de tão grandioso para as pessoas que você vai se permitir não se parar nem mais um dia? Se Sim, fosse a Clarice falando da Clarice, né, do brilhantismo da Clarice, da genialidade da Clarice, do presente que a Clarice é para ela, nem é para o mundo, para ela. Como a Clarice se vê? Como ela se caracteriza? Não é definições, é caracterizações, né? Como você se caracteriza hoje, agora, depois de tudo isso? não sei se eu saberia dizer, não. Sou uma mulher de 68 anos, forte, o que mais? É interessante, você lembra que eu te falei lá atrás, assim, que eu nunca, quer dizer, nunca fiz isso que eu estou fazendo agora, né? Que é Uhum, pensar no que quer e colocar isso de um plano e seguir os passos, né? uhum. Até quando eu penso nisso, eu pensei, eu sempre fui muito abençoada, né? Porque Sim, sempre recebi o que eu quis sem ter clareza ou até fazer isso de uma forma formal, né? Vamos dizer assim. consciente, não era consciente, foi no Isso. fluir das coisas, né? É, e então, assim, mas fazendo dessa forma, e pensando naquela coisa que a gente trabalhou, o negócio do reconhecimento, né, Uhum, é que fica mais visível, né, aquilo que você está criando. Porque senão é assim, é como se fosse assim, aconteceu, né? uhum. Não tive participação nisso, né? Veio, né? De cá. Então, quando a gente consegue fazer isso, tem esse reconhecimento. Quer dizer, o que que tem a ver com a pergunta que você falou, né, de característica? Quer dizer, eu nesse momento me sinto mais protagonista dessa história, Uhum. né? Fazendo essa escolha e de enxergar assim, pode ser. E que poderia estar no outro momento, tipo, né? Véspera de 70 anos, né? Que eu não vou fazer mais, né? Não, né? É o que que eu vou fazer mais, né? Acho que nesse Exato, momento que está nessa, né? Quer dizer, nunca passou pela minha cabeça, não vou fazer mais, quer dizer, mas era uma coisa de, quer dizer, a tendência é o que que eu vou deixando de fazer, né? sim. E não que projetos eu tenho para fazer, né? Então, acho que talvez essa seria a característica de que, neste momento, estar olhando para a vida como realmente protagonista dela, né?
O que que se pode criar a partir disso? E eu te fiz essa pergunta porque eu te pedi seu nome completo, sua data de nascimento, cidade e horário, né? Hum. Existe uma técnica que, na verdade, eu acessei ela através do livro dela, por isso que estou tão fiel a criar livros, né? Tipo, a da mentoria Sua Vida Extraordinária, porque a pessoa também não acessa a técnica, mas a Gelisa, nem a Simone, mas ela pode acessar o livro nesse momento, que é mais, né, em conta. Hum. Ele chama Human Designer, não sei se você já ouviu falar. Não. Esse Human Design, ele faz um Uma? mapa human, de humano, desenho humano, Ah, em português, tá. desenho humano. Ele faz um mapa baseado em várias características e uns 3 anos atrás foi até a Patrícia Gonçalves, que estava no Texas, em algum lugar, não sei se era acho que era no Texas mesmo, foi fazer alguma classe lá com o Gary, e aí ela encontrou o autor desse livro, que tem ele primeiro em inglês, e há 2 anos Uhum. atrás eu encontrei, na mesma comunidade que eu fazia parte dos escritores, que é Portugal e Brasil, né, da, da escritora portuguesa, que trouxe Uhum. com uma visão também um pouco mais ampliada do que o do cara lá, que foi o tipo a origem, né? Uhum. E quando eu joguei o mapa, eu vou abrir ele aqui para você. Não é um mapa completo, é só uma prévia, digamos assim, bem superficial do que é, de características, né? Uhum. Mas eu vou abrir aqui, quando eu coloquei lá o seu, pela leitura que eu fiz, hum, o que que veio? Ah, o seu está na Alegria dos Imóveis, achei. Eu vou abrir, vou compartilhar aqui a tela. Que a gente vai ver isso aqui e a gente vai também ir para um outro lugar que está com congruência com aquele texto que você me respondeu. Foi até bom que você está no computador, que hoje eu fiz sessão de manhã com uma outra pessoa, ela estava no celular, ela falou assim, mas eu não estou enxergando, mas eu quero ver. Eu falei, eu te mando depois. Aqui, ó. Esse é o mapinha, né, total aqui. E aí, Clarice Aparecida Moreira Coelho, 10 de julho de 56, 18 horas, né? Uhum. Cidade, Goiânia e tal. Aí o tipo é gerador manifestante. Uhum. Aqui eu queria ver duas coisas. Primeiro, qual que é a sua estratégia de vida? Ou seja, responder à vida, a história que você falou. Sempre eu estava fazendo, né, e não escolhendo. Vinha e eu dava conta, digamos assim, né? Uhum. Autoridade emocional. Então, assim, uma pessoa que tem um senso de. Tanto que você foi fazer psicologia, né? Então, é uma fortaleza sua, é a sua autoridade. É isso. São as emoções. E dentro da mentoria Sua Vida Extraordinária, com a Simone, a gente trabalhou 3 parâmetros como pilares de uma mentalidade de crescimento e expansão: parâmetros emocionais, financeiros e saúde, que define saúdes, no plural, física, mental, espiritual, enfim, né? E financeira. Riqueza, que é quando você tem esse senso da generosidade que eu te falei com você agora, né? Recebe os Uhum. presentes do universo, né? Não pede para mandar conta, não. E felicidade. Então, todo o processo da mentoria com ela foi. A gente fez em 3 meses a primeira edição, e aí a segunda, que foi co-facilitada, eu e ela juntas, a gente trabalhou sobre esses pilares. E aí foi Uhum. quando eu estava estudando isso aqui, né, que eu vi lá, a Patrícia falou no Texas, e eu entrei para pesquisar e procurar mais informação, até que eu achei o livro e fui ler o livro. E a outra coisa Uhum. que me chama a atenção é aqui, ó, sentido mais forte, visão interior. Mas a Uhum. visão interior da Clarice, dela para com ela mesma, você não traz isso à tona. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então, é autoimagem, né? A gente precisa olhar para esse lugar da autoimagem, porque dentro da autoimagem eu vou abrir autoestima, eu vou abrir autoconfiança, eu vou abrir autodescoberta e vou abrir autoliderança, que são também Uhum. subtópicos, né, da mentoria. E olha a Sim. motivação da vida, necessidade. Ou seja, eu vou lá e resolvo quando tem um problema. Uhum. Então não é mais o oposto disso. Por quê? As pessoas geralmente pegam esse mapa, né, e vai lá lidar com as coisas que são só o positivo disso. A gente tem access, a gente vai pegar o mapa e questionar cada um deles para como a gente vai usar isso a nosso favor. Uhum. Então, não é ir lá, por exemplo, a minha menina falou assim: ah, eu vou fazer lá o mapa completo e vou te mandar.
porque eu sei que a sua leitura, a partir do que o mapa vai mostrar, vai ser completamente diferente, porque é olhar com a potência que isso pode ser, e não só pegar os pontos positivos aqui, tipo, qualquer pessoa pegar o ponto negativo e, né, e se fuder com essa é a palavra. E o que me Uhum. chamou a atenção também é porque tem aqui a assinatura que é satisfação. Então, é aquilo de muito mais dizer sim para os outros e não para você, porque tá aqui, faz parte. Como é que eu mudo isso? Né? Então, é eu Uhum. questionar isso e usar isso a meu favor também. E o tema do não ser. O tema do não ser é o seguinte: por que que eu faço, faço e só faço? Porque eu não quero me frustrar com as pessoas, ou não quero que as pessoas se frustrem comigo. E isso estava lá E naquela primeira sessão que nós fizemos. a preocupação com o julgamento, né? Exato. Tá? Então, assim, aí eu vou te mandar, depois que se você quiser fazer ele completo lá, também a gente seguindo adiante, eu vou te entregar e aí a gente vai falar sobre isso, mas assim, o básico do básico eu queria que você já visse hoje, para você ver o tanto que Interessante. bate com tudo aquilo que a gente já tinha percebido, acessado e que a gente está olhando para isso, né, com muito carinho, tá? Uhum, tá ótimo. Agora, aquilo que você trouxe para mim. Eu até eu achei interessante, né, que eu fiz o PDF e te mandei, aí você falou para mim assim, eu vou olhar, só que eu É assim, porque era o eu que achei você que você já tinha estava, me... achei que você estava mandando a proposta da mentoria, né? Que você tinha falado. Eu Aham. estava no trânsito, Tá. né? Eu estava no trânsito e você falou uma coisa, eu falei assim, será que ela está com pressa que eu olhe, né? Aí eu falei, depois eu vou olhar. Deixa eu ver o que que é. Não, eu percebi e eu falei, não, calma, vamos devagar. É só por conta da estruturação. É assim, quando você lê o PDF, da forma que eu te mandei, fez alguma diferença? Criou alguma diferença? Foi interessante que na hora que eu escrevi já fez alguma diferença, né? Quer dizer, na hora que você estava elaborando. Primeiro eu achei incrível assim, como foi muito rápido, né? Falei, vou ter que achar uma hora para responder e tal, não sei o quê. Aí depois eu tive um tempinho e comecei a fazer até no celular, que eu nunca faço nem assim, né? Tá? Aham. Normalmente escrever, né? E foi saindo. E essa percepção, né, da dificuldade dos clientes já tem um tempinho que eu tenho observado isso, né? Quer dizer, a gente já Uhum. fala isso como um jargão, né? Quer dizer, a gente brinca é assim, né? A gente tem o cliente que merece. Quer dizer, quando fala isso, quer dizer, porque ele está trazendo alguma coisa que é nosso, né? Mas é muito interessante como eu tenho visto isso. E a hora que eu escrevi, eu falei assim, é claro, né? Os problemas do cliente são aqueles nossos problemas e muitas vezes, quer dizer, você fica patinando dentro daquilo que você não resolveu ainda, né? E até na última consulta que eu fiz com a Doris, né? E a gente falou dessa coisa da disciplina, porque ela passa as coisas para eu fazer, né? Mas faz, Clarice, ela sabe que eu sou, começo, depois eu largo, né? Então ela fala, vai beber, não sei nem se você sabe disso, o quanto a água com sal, o sal integral faz bem para N coisa da saúde, inclusive baixar a pressão. Olha, eu tanto sei que isso está dentro da mentoria com a Simone, porque a gente olhou para a saúde também por essa parte da concentração, nutrição. A É. gente tem os jejuns, e aí o dia do jejum, se eu quiser fazer o detox, por exemplo, ontem eu chorei demais, hoje eu tô rindo demais, aí de repente, final de semana, eu vou escolher fazer 12 horas de jejum, né, e ficar zen, limpar o sistema completo, não só o intestino. Sal de Mossoró, eu compro É, na Amazon, ou eu no comprei. Extra. É. Aqui não tem, agora eu pedi pela Amazon, né? Mas assim, Uhum. sal de Mossoró, é sal integral. Já tem dois Então, anos que então eu ela tô estava usando. ela tava falando disso para eu beber, falei, mas vai beber, né? Eu falei, o Uhum. problema é que é disciplina, né? Aí eu fiz, acho que eu fiz a consulta com ela num dia, como ontem à tarde, no dia seguinte, três dos clientes que eu atendi. Aí lá no meio, tarará, tal, eles falaram, né? Ah, mas o meu problema é disciplina. Não, eu acho que o meu problema é disciplina. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né, universo? Porque Não é por aí, né? Não é mulher, por meu aí. problema é disciplina. Eu falei, como assim? Meu problema é disciplina? Então, assim, mas como tá ligado, né? Quer dizer, você tá numa frequência, aquela frequência, né? Que vai vir, não tem erro, né? E aí, né, piores ou frequentes questões dos clientes, situações não resolvidas que se arrastam, falta de disciplina e persistência que você acabou de falar, medo Uhum, de situações novas, de assumir mudanças mais radicais, né, entre aspas, pouco uhum, autocuidado e vida dedicada para os outros e ao trabalho. Só essas duas primeiras linhas, três primeiras linhas, a uhum, gente já pode começar a criar aqueles encontros em grupo, que você não atende uma pessoa, mas você atende várias ao mesmo tempo,
Uhum. Justamente porque você tem habilidades com isso. Não é que você está com essas questões aí também, que é uma outra coisa que eu quero te falar. A senhora é humano, humanoide ou X-Men? Se eu fosse falar bem assim, mais voltada com o pezinho lá atrás, humana. E agora, depois de todos esses meses, quem é você hoje? Acho que eu tô com um pé já dentro do humanoide. X-Men acho que ainda está longe. Então tá. Por quê? A 99,9% de tudo que chega para a gente X-Men não é nosso. É a gente que tem um nível de unidade e de comunhão com o universo para ser a contribuição para aquela pessoa, que a gente vai ser capaz de dizer para ela o que nem ela mesma tem coragem de se dizer. Só que nós temos a maestria de fazer a pergunta que faz você olhar para aquilo. Hum, Então, e por que que eu estou te falando isso, né? Que uma das questões que você falou que você quer escolher é trabalhar mais com as perguntas. uhum, E isso é uma habilidade que a gente pode desenvolver e num ritmo muito mais rápido quando a gente olhar para de fato aonde está você, digamos, nessas questões aí de humanoides, X-Men, X-Men humanoide, tá? uhum, E aí depois eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso, mais adiante. Então, certo. essa parte do estresse no meio ambiente de trabalho, né, devido à sobrecarga e à exigência do ambiente corporativo, que deriva da inconsciência total sobre o poder da criação. Também já é outro tema que pode ser muito voltado para aquela questão da saúde mental que a gente está falando, que tem a NR1 disponível, que é trabalhos em grupo, que são para empresas, né? Uhum, E nesse foco, como a gente tem 70% dos seus clientes são homens e que eles estão vindo destes lugares, é como se o universo já estava dizendo para você: aqui, minha filha, o banquete está aqui, você não vai fazer nada com esse banquete, não. uhum, Né? É esse movimento que foi percebido. Na parte do diferencial, ampliar a consciência sobre quem de fato são e entregar ferramentas para mais criação. Escolhas, equilíbrio emocional, autorresponsabilização, não reação na expectativa e não julgamento. Eu quero que você me fale mais, porque aqui é assim, qual que é o seu diferencial e como é que você trouxe essas palavras para este lugar? Porque, na verdade, esses clientes são os clientes que me buscam para a ferramenta do coach, né? E o que que a empresa espera, né? Que essas pessoas se tornem mais produtivas, ponto, né? Só isso que elas querem. Uhum, Quer dizer, o que que eu entendi depois, né, de algum tempo, aliás, por muito pouco tempo que eu estava trabalhando com o coach, eu falei, o que que o coach faz? Fala, ele remove crenças limitantes, trabalha com isso. Só que ele sai de uma crença e vai para outra. não resolve nada. Eu não sou capaz, eu sou capaz. Tá, vou Uhum, ter que trabalhar isso aqui. Aí eu entendi, quer dizer, eu estou trabalhando no nível mental, eu não estou trazendo o que que é o poder, ainda não tinha nem todo o conhecimento disso, e quando minha busca não para, né? uhum, Então, assim, eu até ontem ainda sei com quem que eu falei, né? Eu falei assim, olha, eu vendo coach para a empresa, mas eu faço mil coisas aqui dentro que não tem nada a ver com ferramenta de coach no script que eu estudei, né? uhum, Então, é de trazer, quer dizer, na verdade, eu trabalho com todos os fundamentos de Axis, com eles. E às vezes nem faço aplicação de barras. Tem uhum, algum outro uma menina eu fiz, ela falou assim, nossa, né? Quer dizer, mas normalmente eu vou trabalhando. Qual é o desafio que tem na semana, qual é o problema lá, e trago os conceitos e vou aplicando. uhum, Hoje eu devia até ter gravado a sessão que eu tenho de uma menina, que normalmente eu não gravo, né? Ela, assim, porque tem alguns clientes que parece que assim, estão extremamente prontos, né? E aí você fala, por exemplo, fala de ponto de vista interessante, ele aplica mesmo e vem e fala assim, uau, né? aham, Aí você fala da pergunta, e vem, não, mas fiz a pergunta, então assim, ela falou assim, e como está me ajudando na minha vida pessoal? Ela falou, eu vivi um dia que eu poderia chamar o dia de cão, que ela falou com todos os problemas lá, né? Que ela falou, olha, na primeira sessão você falou que eu ia vivenciar isso, né? Que eu vou te contar que eu vivenciei. Mas eu pensava, meu Deus, isso não tá, é anos-luz daqui. Quer dizer, e nós estamos, acho que eu estou com ela na quarta sessão. Ela uhum, falou, e eu consegui vivenciar, ela falou assim, e eu cheguei em casa inteira. Normalmente eu chegaria em casa, não podia nem olhar para ninguém, ninguém falar comigo, estava esgotada, tinha esvaído toda a energia, né? Então, assim, é isso que essa.
essa feedback do cliente que eu quero, né? Quer dizer, existe possibilidade de eu estar numa empresa corporativa com tudo pegando fogo e eu não preciso pegar fogo junto, né? E Exato, exatamente. eu vou criar a minha realidade, vou dar o meu melhor, vou chegar na meta e não preciso passar por isso, né? E a diferença é não vender a técnica, entregar o que de fato a pessoa vai receber. Então, é alta performance, expansão da produtividade, né? E aí independe. Agora, um dos segredos que eu posso falar para você é, se cada uma dessas pessoas, você falou assim, é um ou outro que corre as barras, né? Mas parte do programa que eu falei para você de saúde mental para cumprir lá a NR1 Uhum, é incluir sim a correr as barras. E aí depois também eu vou te sim. explicar o que que isso pode mudar e expandir em relação a se isso se for possível, né? Uhum, Acrescentar. Sobre as empresas aqui, né? A clareza que veio sobre a narrativa era, né? Atendeu o que eu precisava saber também. Os atendimentos que realizo em meu consultório são uma fonte de alegria e de realização para mim. Nunca, aliás, minha busca sempre teve o objetivo de ser mais contribuição neste papel de terapeuta. Me sinto muito feliz lá. Então, assim, é psicóloga, é facilitadora, é não sei o que lá, é coach, mas a gente não vai trabalhar vendendo técnica. A gente vai vender uhum, Clarice. O que que Clarice é? Porque Clarice, de 68 anos, com tudo que ela é, ela também é um produto muito valioso. E as uhum, empresas requerem, quanto mais elas tiverem as pessoinhas lá, né, produtivas e alegres e felizes, uau, mais dinheiro para a empresa, mais cliente para a empresa. Então, é esse movimento, uhum, né? Então, assim, por que que eu grifei isso aqui, né? Porque isso aqui tem congruência com tudo aquilo que você colocou lá como alvo também, né? Por isso que eu te perguntei. uhum, A fazenda também, ok. Essa empresa, até coloquei, acrescentei, né, de gestão de imóveis aqui. Era algo que precisava vender para ficar livre. A gente já chegou numa mudança de energia completamente excelente, né, e extraordinária para isso, para resolver a uhum, questão dos irmãos. Hoje estou começando a olhar como proprietária e gestora do negócio. Essa parte até me fez lembrar a pergunta que a Donata colocou para a gente lá, o que que mudaria, né, se você realmente estivesse com você e permitisse que eles fossem como são. Então, é muito mais você dar espaço para você e, ok, as pessoas vão estar com você se elas sentirem a vontade de estar com essa nova versão da Clarice, porque ela não vai agradar também todo mundo, né? aham, Enfim, o mais legal é o negócio Clarice, que é nesse daqui que eu quero trabalhar, né? É esse negócio aqui que para mim faz a diferença no mundo nesse momento, porque é tem uma uma nova versão de você nascendo e essa nova versão é algo que para mim é um presente para o mundo, né? Da forma que você está colocando. E penso que para criar uma vida grandiosa, eu devo ser o centro deste objetivo, fazer escolhas e entrar em ação para manifestá-las. Então, sendo você o centro, eu coloquei você no centro e aí eu vou te mostrar lá como é que eu percebo essa progressão, né, do que a gente pode trabalhar juntas. Seria conseguir a liberdade de expressar a minha grandiosidade. Às vezes tenho lampejos de algo dentro extraordinário que poderia vir à tona. Você pode me falar mais sobre isso? é, dentro de todo o desenvolvimento e estudo que eu fui fazendo da espiritualidade, né? Quer dizer, isso me ajuda a perceber, quer dizer, na verdade, o Access faz um movimento para isso, né? E aí Hum? eu estou aqui na espiritualidade, eu percebo isso, né? Uhum. Olha, existe essa grandiosidade do ser, né? Uhum, Mas toda a vida eu tive uma relação de ver as pessoas, por exemplo, que tinha uma visão, né? Que tinha uma atuação de cura, né? Ou de fazer alguma coisa, ou da pessoa falar e já perceber, né? Eu sempre vi assim, aquele fulano, ou ele veio para isso, ele veio, tipo assim, nasceu pronto para isso. Isso eu não consigo. Tanto é que coisa de meditação, essas coisas, ai meu Deus, né? Não vejo, não tá, e aquele negócio. Então, assim, sempre fui estudando, tá, existe isso. E quando eu faço assim, já várias vezes, né? Que, igual um cliente que fala alguma coisa, a pessoa, "Mas você percebeu, você falou, né? Eu nunca me aproprio como algo dentro. Então, quando eu falo lampejos, é quando eu falo assim, parece que existe algo grandioso que eu poderia fazer sendo essa expressão do ser. Mas aí depois volta e eu vou.
para a minha vida cotidiana, como se fosse assim, é algo Uhum. extraordinário que está em algum lugar. Por isso que eu achei tão interessante a coisa da bruxa, né? Que quando ela vai descobrindo lá cada fio que ela pega, né, que ela vai fazendo aquele nó, né, quer dizer assim, é um passo de possibilidade do que eu posso fazer, né? Quer Sim. dizer, para chegar até naquele máximo, quer dizer, é um passo e esse passo ele é grandioso, que é aquilo que a gente falou, né? Quer dizer, da grandiosidade de cada dia, Uhum. reconhecer o que que eu fiz, né? Uhum. Ah, não fiz nada, né? Não construí um prédio de 50 andares, então não fiz nada, né? Quer dizer, dessa percepção do que é essa grandiosidade, né? Mas sempre que eu faço, já fiz tarô, já fiz mapa, já fiz um punhado de coisa, a resposta é sempre assim: você está pronta para isso que eu chamo que seria grandiosidade. Uhum. Mas parece que tem um abismo entre esse eu estou Vamos pronta para. vamos diminuir essa percepção hoje desse abismo, com certeza. E foi legal você falar da descoberta, né? Que você Uhum. assistiu lá. Tem eu não sei se você observou, mas tem uma cena no laboratório já, quando eles falam que o problema não era o DNA era dos humanos, né? Não, Criaturas, era dos humanos, então assim, foi exatamente. aquela virada de chave. E tem Uhum. uma frase que o pesquisador fala, que ele coloca assim: existe uma dissonância cognitiva. Tá Axis lá dentro, né? Dissonância Não, cognitiva. eu fiquei vendo, eu falei, esse cara deve conhecer Axis, várias coisas que ele foi colocando, né? Muito, Aham. muito interessante. É. E Ok. aí achei interessante também até essa coisa do não, primeiro do não julgamento, né? Todas as Uhum. criaturas juntas, né? Uhum. E no final, né? Quando fala da integração, né? Exatamente isso, quer dizer, o Axis é não julgamento, é integração, né? É tudo junto. É Então tem a cada sombra, um viver com aquilo que é é, verdadeiro para si, sim, mas sabendo que onde você cria mais para você, você está criando para o reino de nós. pelo reino de nós, né? Ou Então seja, tem o essa ideia efeito do que vai está para todo mundo. fora, do que está fora e do que está dentro também, né? Porque Ah, vampiro, demônio lá são partes da gente mesmo, né? exato. E quantas vezes a gente vampiriza, né? Quantas vezes a gente tem os Sim, demônios aqui? Tudo faz parte. Se eu quiser excluir isso, não vai funcionar, né? exato. E quem já fez Acho que é muito legal. conversando com entidades, consegue ter ainda uma abstração de uma forma mais pontual de todo aquele contexto lá, das Sim. gerações para gerações, do que as coisas vão, né, fluindo, mas foi maravilha, assim, a gente ter a possibilidade de ter assistido isso nesse momento, né? Acho que foi muito Então, bom. Dá 2 minutinhos só, vou ali tô, no. Fica tomando água. claro, Esse é o problema, de ficar bebendo água com sal. deixa eu abrir aqui também um livro que eu queria falar sobre ele, e quando você voltar, a gente vai ter. Hum. A dama nos negócios, que é uma dama nos negócios. Uma dama nos negócios é uma fonte de poder e consciência. Ela não é a fonte de controle, nem deseja ser. Ela vê tudo que cada escolha vai criar e não o que cada escolha vai controlar. Quando a gente estava falando daquela questão lá dos negócios, né, eu esqueci. Tem uma partezinha do livro A Dama, que a gente comentou também, né, dentro lá do Fundamento para você, que é uma dama nos negócios é uma fonte de poder e consciência. Ela não é a fonte de controle e nem deseja ser. Ela vê tudo que cada escolha vai criar e não o que cada escolha vai controlar. Isso também está lá na Descoberta das Bruxas. Tem uma Uhum, fala dela, né, da protagonista, que ela coloca exatamente isso, que é bem lá no finalzinho, quando o cara chama ela para dentro da reunião, né, das cadeiras, e aí ela inverte todo o processo, e aí ele é que faz, né, o movimento. Então, na verdade, ela fez a escolha e ela viu que aquela escolha ia criar, mas ela não teve uhum, controle nenhum sobre aquilo, e aí ele quis controlar, aí foi quando ele perdeu o poder para ela. é, Então, foi aham. fenomenal.
E a última parte que a gente tem aqui, uma vida grandiosa para mim, agora, now, está muito bem representada na cena do treinamento da bruxa, quando ela dá todos os nós e a expressão de alegria, de realização, de percepção do quanto aquilo criaria mais e o quanto poderia ser mais contribuição no reino de nós. Então, como meu convite é para a gente seguir num treinamento, essa forma, né, de você ter colocado em palavras aquilo que estava na minha cabeça em energia, foi uma contribuição para trabalhar no mapa mental, que aí agora é o que eu vou abrir lá para você, para te mostrar tudo isso que você trouxe, como que eu transformei e trouxe para um lugar de isso, como isso pode ser de fato possibilidades. Deixa eu só abrir o arquivo aqui para compartilhar a tela com você. Hum. Aqui. Tcharam! Tá enxergando aí a sua plantinha? Então, eu coloquei, né? Como eu falei que é personalizado, eu desenhei a mentoria criando minha grandiosidade ao centro, ao centro, né? E no centro, quem que a gente tem? Clarice, aí, data de nascimento, hora, criação, maio de 2025, para no futuro a gente saber de onde que a gente, né, veio e para onde a gente está indo, qual é o ponto de partida hoje, Ok? escolhendo criar sua vida grandiosa. Então, eu te faço as seguintes perguntas, olhando para a vida para trás e olhando para a vida para frente. Quantas escolhas você fez baseado até agora nos problemas? Tudo que isso é, você pode destruir e descriar, por favor? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, pode, todas as 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Qual que é a pergunta que você poderia fazer que vai permitir você ir além de tudo que você pensou que fosse possível? Então, essa é uma pergunta muito chave para qualquer coisa que se mostre para você a partir de agora, porque você, depois que fez lá seus post-its, cada uma daquelas coisas que você escreveu, sua bruxa, se tornou o ponto de início da criação, ou seja, você deu o seu primeiro nó. Você fez o Uhum. primeiro nó, né? Então, o que que vai aparecer agora? A partir daquilo que você escolheu, vai aparecer coisas que não são como você pensava que iriam aparecer, mas é importante sempre perguntar: isso que está aparecendo tem congruência com aquilo que eu estou pedindo, com aquilo que eu estou escolhendo criar? Que o universo vai começar a entregar de uma forma muito mágica e muito mais rápida para você. Tanto que você Uhum. falou para mim, falei sobre isso, aí no outro dia apareceu lá a pessoa, no mesmo dia apareceu a pessoa para o curso, né? De barra. Uhum. Então, essa pergunta, qual que é a pergunta que eu vou fazer aqui agora que vai me permitir ir além de tudo que eu pensei que fosse possível? Para mim, não abro mão dessa pergunta, ela fica comigo no meu celular, eu tenho, nos meus cadernos eu tenho, nos meus post-its eu tenho, ela me circula para eu sempre estar muito presente e atenta com o que chega, tá? Uhum. E aí a gente já falou, né, do Human Design, essa geradora, tudo que é característica, né, da geradora manifestante, que é o que deu dentro do seu mapa inicial ali, eu vou te mandar em PDF depois para você ler com calma. E aí a gente seguindo, a gente vai fazer o mapa completo para a gente integrar esse mapa, perceber aquilo que a gente vai usar a favor, aquilo que está como marco, que não é, que a gente vai transformar para também usar a favor, tá? Então, é uma coisa que você vai receber mais informação sobre você para a gente descascar as camadas que não é você, para a gente chegar de fato em quem você é de verdade. Ok. Então, eu separei, primeiro, dois tópicos como se fossem os iniciais, que vão dar sustentabilidade para todos os outros. Primeiro, é ser a pergunta e como posso me tornar a pergunta, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente Uhum. tem um outro passo. Qual a mágica e a potência de ser a pergunta, Clarice? O que que vem para você quando eu te pergunto isso? Eu acho que isso é o centro da criação. Porque quando você faz a pergunta, você sai da mente e vem para o vazio, para o espaço, né? O espaço onde tudo é possível. Sim, Se você não faz pergunta, você fica só com o mental. é. Por conta da definição do que é, nessa realidade, a palavra vazio, eu aprendi a trocá-la por unidade,
aonde existe um lar de infinitas possibilidades. Para com o cliente, quando eu falo isso, e aí ele faz a pergunta e começa a aparecer coisas que ele nem imaginava que era possível aparecer, como é que isso vem do vazio? Não, então isso vem de um lar de infinitas possibilidades, vem da unidade, vem da comunhão. Ponto. Tá? Dizendo como que é a Gelisa, como eu uso o ponto de vista porque na física quântica é vazio, mas o vazio para as pessoas é nada. Então, para elas não tem, entra na dissonância cognitiva, entendeu? Uhum. Coloca elas, na verdade, na dissonância cognitiva. Então, como é o meu trabalho com as perguntas, né? Que é o que você quer se tornar. Se você não tivesse usando a sua mente racional, aquela que calcula, aquela que computa, blá, 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 né? O que que poderia ser o presente irracional de criar, além dos seus alvos, sonhos mais loucos e ousados? Uau. Te tiraria do eixo, né? Porque como assim? Agora eu não vou ser mais racional, eu vou ser irracional. Mas é só Uhum. assim que a gente cria a nossa grandiosidade. É, Então, tudo que você definiu que é racional e que é irracional, você pode agora destruir e descriar, por favor? sim. Certo, É. errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases e aléns. Você ia falar, pode falar. É. Ontem e hoje eu tive a oportunidade de falar com clientes sobre essa questão, né, de ir para o vazio, mas também normalmente com eles eu uso outras expressões, né? Uhum, E aí falei da coisa que com uma delas eu senti que podia passar para ela a coisa do destruir e descriar o que eu fui até então, né? uhum, Aí eu mostrei, e era uma engenheira, né? Foi fácil mostrar para ela. Eu falei, olha, se você vai construir uma casa de um andar, o que que você coloca na sua estrutura ali, no fundamento da casa, né? Uma possibilidade dela sustentar uma casa de um andar. Então, se amanhã você falar assim, ah, mas eu quero colocar o segundo andar. Você não vai colocar, porque aquela estrutura não permite. Então, o que você está destruindo e descriando é essa estrutura que te limita e que te coloca nesse padrão de comportamento, vai ser sempre o mesmo, porque é só isso que permite, né? uhum. Então, ir para esse lugar de criação é sair, eu destruo e descrio aqui, tá, o que que eu posso? Eu posso começar tudo de novo, né? Hoje eu resolvo de dois andares, amanhã de três, depois de zero, toda hora eu posso estar escolhendo, se eu não tiver essa ligação, né? Que Exato. então a pergunta leva para essa possibilidade, né? E aí quando você fala, né, de vou ficar sem nada, né? A sensação quando você pensa, vou destruir isso que é a estrutura, fala, como assim, né? Quer dizer, é como A se realmente Shannon, tirasse o chão, né? a filha do Guerra, ela usa um termo que eu acho muito legal e que é um ponto de vista que eu trouxe para os meus atendimentos. É assim, todas as vezes que eu ensino a usar o destruir e descriar, óbvio, né? Antecipadamente já falei o que que é o enunciado declarador. Uhum, Coloco a pessoa para testar. Eu falo, não acredita em mim, não. Vai lá e testa. Faz esses exercícios aqui, depois você me traz o que pode acontecer, o que que aconteceu. É que a nossa mente, ela só se livra do lixo. Ou seja, aquilo que não é contribuição mais, aquilo que não funciona mais. Então, quanto mais você usar o destruir e descriar, vai estar indo embora aquilo que não funciona, que não contribui mais para a sua sim. vida. Ah, e a pessoa vai lá e faz, que ela não quer nada de lixo, ela não quer o que não funciona, entendeu? É. Então, é Uhum, uma forma de trabalhar também. Então, vamos lá. uhum. Qual que é a coisa mais irracional que você poderia escolher agora mesmo? Só fica na energia, não precisa de responder. Tudo que isso é, vez um Deus e leão, você vai destruir e descriar, por favor? Sim, Certo, sim. errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Destruir, descriar o que poderia ser irracional? Não estou Exato. caminhando, né? Não estou caminhando, né, para escolher isso, o que é irracional? Limpar as polaridades para você acessar a unidade que é o lar das infinitas possibilidades. Então, Ah, quando você falou, né, de tornar a pergunta, você traz o conceito, você trabalha o que que a pessoa tem definido daquilo, do que é e do que não é, dinheiro, que é o que não é, saúde, o hum, que é e o que não é. Tem que limpar as mentiras que tem daquilo que ela acha que é e limpar as mentiras daquilo que ela acha que não é. Para daí eu hum. poder ser dinheiro, ser saúde, ser irracional, tá? Tá. Então, que energia, espaço, consciência, escolha você e o seu corpo podem ser para serem os milagres irracionais, as escolhas irracionais e a mágica que você é de verdade por toda a eternidade. Tudo que isso é, vez um Deus e leão. Vamos destruir e descriar, por favor? Sim.
Certo e errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases, além. Sua mente disse assim, para onde você está me levando? Para onde você está me levando? Ela já está ficando assim maluquinha agora, entendeu? Então daqui a pouco você vai estar um nível de fritura aí. Então, esse movimento de ser a mágica e ser a potência com a pergunta é também saber, percebendo, quando você vai começar a limpar as polaridades dos clientes. E não necessariamente, eu estou falando para você porque você tem bastante access para receber isso sem julgamento. Uma pessoa que eu ponho na maca só para correr as barras, eu já faço esse processo mentalmente. Mas como diz a Donata, não, mentira minha, né? Energeticamente eu coloco isso lá dentro da cabeça da pessoa. Aí ela É. sai da maca e fala, ai, parece que você tirou minha alma do lugar. Eu falei, pois é. Uhum. E aí a sessão se torna muito mais grandiosa, porque eu não sou só facilitadora de barras. Você Uhum. também não é. Então, começar a ter esse nível de escolha que você agora está fazendo como irracional e começar a brincar com essas ferramentas, vai ser algo assim, os dias vão ficar cada vez mais divertidos, né? Então tem um espaço de alegria. Uhum. Tá, isso é que eu tenho então sobre as perguntas, né? E que mais que eu tenho aqui sobre as perguntas? Vamos lá, expandindo aqui. Relacionamento, que é o que eu coloquei, que também para mim é um que vai sustentar todas as outras, né? Já separei aqui amoroso afetivo do familiar, né? No familiar, eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que pode ser um grande movimento aí da bruxa para com a família. Existe no YouTube, da mesma forma que você falou que ouve aquela meditação diariamente, existe 10 horas de facilitação energética do Dr. Denrir, gratuito. E existe o livro Como se tornar dinheiro, que é um caderno de exercício, que é muito aos olhos, né, dessa realidade, muito Uhum. simples, porque as perguntas são até idiotas, mas muda toda a energia. E aí, Uhum. qual seria a minha sugestão, né? Irmãos, passem a noite ouvindo esse áudio. E aí lá são 10 horas. Você coloca lá no celular, vai ficar 10 horas. Não precisa ter som. Não precisa ter som. Mas a proposta do próprio Dr. Denrir é: faça isso 30 noites. E depois volte para conversar comigo sobre dinheiro. Uhum. Aí eu vou dar para você depois os detalhes também sobre isso. Já coloquei os links aqui, o como se tornar dinheiro. Esse, esse é de que tem aquele outro dinheiro não é problema, você é, né? Ele São está aqui, dois. ele tá aqui também, vou falar dele agora. E o dinheiro Uhum. não é o problema, você é. Eu tenho três, na proposta do cronograma, três imersões de 6 horas presenciais com você. Numa delas, a gente vai fazer ela em grupo familiar, para que as pessoas recebam o curso. Dinheiro não é problema, você é. 6 horas de Uhum. imersão. É um período da manhã, um período da tarde, a gente vai e faz essa entrega lá. Mas aí você vai ter os seus convidados, não necessariamente, né, a família, porque às vezes tem um sócio que ele é família da empresa, né? Enfim, Aham. mas aí é coisas do futuro. Mas já colocando para você e pontuando para você que a gente vai mexer com os livros também, tá? E trazendo esse Ok. espaço para mudar que a gente, por quê? Essa parte aqui está relacionada com os imóveis. Então, a gente trazendo possibilidades de uma forma que eles recebam a Access sem precisar dizer que é Access, é uma outra maneira muito fenomenal, tá? Uhum. Ok, o que mais aqui? Então eu tenho. Aí eu marquei esses dois como principais e desmembrei aqui só para você ter uma noção do que seus alvos já viraram na minha cabeça, né? Para você entender como é que a Tá. cabeça da Gelisa funciona. Mas aí os seus alvos a gente tem a sintonia com o corpo, autocuidado e consciência, prazer, alegria e diversão, mas aí eu acrescentei universo todo santo dia, tá? Por favor, corpo, me lembre disso, né? E a gente vai aumentar o número de post-it, lembretes. Aham. Expansão, negócios, barras de Axis especificamente. E aí o que que a gente tem aqui? Uma dama nos. Ai, eu falei que tinha esquecido, mas ele está até aqui dentro, ó. Uma dama nos negócios é uma fonte de poder e consciência. Ela não é fonte de controle, nem deseja ser. Ela vê tudo que cada escolha vai criar e não o que cada escolha vai controlar. Então, como que seria, né?
expandir essa energia, ela traria isso aqui para a gente, ó. A partir do momento que a gente olhar para a expansão disso, você como facilitadora de barras, pessoa que atenderá com barras a partir de um outro lugar, não mais sem aplicar as perguntas e o fundamento, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse trenzinho daqui, que ele, como pode ser mais mágico você? Peraí, Clarice, deixa eu ver o que que bugou aqui desse arquivo. Volte, Clarice. Esse é um programinha de mapas? Não, ele não quer colocar não, mas eu vou ver o que que tem aqui. Que eu tinha mandado ele para você, só para ver que nome que ele está escondendo ali. Tem a entidade fumante aí perto da gente agora também. Entidade o quê? Fumante, fumaça, aquela que fuma, sabe? É. Não sei o que que eles querem, não, mas. Ah, o que ele está tampando, né? Seja quem for, Uhum. barras nas escolas, nas empresas e na saúde. Uhum. Aí eu entrei mais para o lugar dos negócios por conta do perfil de clientes que você já atende, sendo uma ponte para isso, né? Então a gente Uhum. tem empresas. A gente pode abordar sobre como crenças, emoções, comportamentos, impulsos e estresse impactam decisões financeiras, que é onde o empresário te dá atenção é quando fala para ele que, né, o financeiro ali vai impactar algo no financeiro. Aí ele presta atenção, né? Uhum. E isso reverbera na produtividade, nos relacionamentos e nos resultados do negócio, como um todo, não só no financeiro, né? Como um todo. Uhum. O que mais na empresa? Capacitar líderes e profissionais a regularem as suas emoções e o seu comportamento financeiro é uma competência estratégica no mundo corporativo de hoje. Exemplo, nas escolas, nós teríamos como prática integrativa, que promove expansão de consciência, alívio do estresse, mais foco, mais interesse pelos estudos, e isso leva os alunos a maiores chances de aprendizado e desenvolvimento socioemocionais. Na saúde, pode É, falar. na escola eu até tinha pensado, assim, primeiramente em relação aos professores, né? Porque eles Uhum, vivem um estresse, né? uhum, E assim, muito, e não estão dando conta de lidar com as demandas dos alunos, né? Porque tem toda essa condição de diagnósticos, né? Que você uhum, escreve lá no livro, né? Que eles uhum. não estão, quer dizer, se não tivesse nada disso, eles já não estão preparados, porque Imagina com tudo isso agora. e com tudo isso. Então, eles acabam enfiando os pés pelas mãos, quer dizer, nem estão ajudando, nem estão educando. Aí você Uhum, vê uma escola que chega, o aluno sai do quinto ano sem saber as operações básicas, vai acontecendo, né? Quer dizer, então, antes, eu acho que sim, ensinava e formava. Parou de formar, só ensinar. Agora nem ensina nem forma. E o que está acontecendo lá na escola? E uhum. tudo passa pelo professor, né? Então, eu pensei de atuar com o professor para que ele desse, né? Entrar numa outra dinâmica de como lidar com o que é dele, né? Com o trabalho dele em si. Ok, não tem problema, porque é isso que né, essa Quer dizer, forma que eu estou estruturando é o que a gente vai olhar nas sessões para cada uma das coisas, né? Uhum. Mas eu coloquei escolas porque quando você tinha me falado lá da sua irmã, né? Então é um outro espaço que é uma coisa, outra porta que pode estar se abrindo também, né? Uhum. E na área da saúde, menos estresse, mais qualidade de vida, né? Como as barras podem resgatar a sua vitalidade, que as pessoas da área da saúde estão lá para contribuir com a nossa vida, e na verdade elas escoam toda a energia delas, não tem vitalidade nenhuma, porque elas nem, enfim, né? Não tem esse Uhum. autocontrole. E nessa parte da empresa, hoje eu vejo como importante, né? Posicionar como uma parceira, uma parceria de saúde mental mesmo, falar a língua dos empresários, por isso que eu falei a história lá de ir pelo financeiro, não pela saúde mental, né? Menos Sim. técnica para mais resultado. É. E mostrar que as barras são ferramentas estratégicas de bem-estar corporativo, que é isso que você já está fazendo, já está dentro da sua energia, né? E Uhum. não é vender sessões, é oferecer transformação, começando com uma interação diferente. Então, talvez palestras, talvez workshops para os grupos que você já atende, a princípio, mas né, a gente vai decorrer sobre tudo isso. Uhum. Agora, fechando esse leque, aí vem a facilitadora,
que é o que você tinha me perguntado, como é que você faz lá seu registro, né? Enfim, a partir do momento que você emitir seu certificado, você está apta pelo Axis a dar o curso de barras, a fazer a introdução dos livros, a dar workshops presenciais, que são as intros de determinadas publicações. Dentre elas, tem aquele que eu falei para você do Alegria dos Negócios, que também é uma possibilidade que vai para a empresa, que pode ir para dentro da empresa. Beleza. E dentro também dos atendimentos, para mudar, ou seja, acrescentar, fazer um upgrade nos atendimentos personalizados que você faz, oferecendo, Uhum. além das sessões, também acompanhamento e também parceria. Ah, Gelisa, por que o acompanhamento? Porque é aquilo que você diz que é difícil para você é o que você vai ter fazendo para os outros, disciplina. Então, é uma forma de estudar, é uma forma de praticar, é uma forma de colocar você em movimento também com isso. Depois a gente vai falar mais, né? Mas era só para te dar Uhum. um exemplo do que se tornar facilitadora dentro da minha cabeça abre de leque de possibilidade de tudo aquilo que você já tem na sua mão, porque está tudo já com você. A gente só vai meio que esmirilar algumas engrenagens, criar outras para pôr um sistema para funcionar de uma forma muito maior e aí, de fato, a vida se torna, né, uma grande. Dá aquele friozinho na barriga, nossa, mas é muita coisa, será que eu dou conta? É isso, é esse frio na barriga. A gente está procurando é ele agora, né? Aham. Viajar, né, 2025 para a praia, depois eu vou falar sobre isso também. Morar de frente para a É, praia. já está mais ou menos marcado para agosto, primeira Ai, que semana de agosto, delícia! Pernambuco. Então, aí como que Pernambuco pode ser uma viagem de diversão? Como que eu posso levar em congruência com esse alvo, os outros alvos que eu tenho, e como eu posso usar tudo isso a meu favor? É isso que a gente Uhum. vai fazer nos próximos passos, Tá tá? ok, Agora eu quero que você me tá. fale, que é uma coisa que eu não perguntei, o que que é Projeto Carlos Henrique, por favor? Porque você colocou como concluir o projeto e eu esqueci de perguntar o que que era o projeto. Carlos Henrique é aquele meu irmão de criação, que eu sou tutora dele Ah, junto com tá. o Paulo, né? E que a área dele está, assim, com um nó de Chifre bruxa de viado. malvada, Ah, de bruxa malvada, que a bruxa aqui vai ter que ver se desata o nó. Já era aham. para estar rodando e o negócio está emperrado nos contratos, né? Esmiuçar os contratos. Tá, entendi agora. Aí, falar línguas, né? Inglês, espanhol, italiano, Ok, 68. o curso de inglês já está matriculado, já assisti 3 aulas iniciais. Então, o que eu vou trazer, que vai acrescentar isso, vai dar mais frio na barriga, mas vai talvez valer a pena. Gestão de Uhum. imóveis, né? Sendo uma das fontes de renda leve e divertida, porque também para regar a plantinha a gente precisa criar fontes de renda vindo de todos os lugares. Então, aqui em Aí, relacionamentos. hoje, na hora do almoço, a corretora aqui da quadra aérea, aí eu autorizei ela a vender 4 lotes, já estava com a proposta, bateu o martelo. Lá Maravilha. são quatro, lá eram 10 lotes, vou vender quatro, vai ficar seis. Ou seja, Perguntas, 40%. tem 3 dias que eu não saio da pergunta para desatar. E aí, eu tenho um irmão, que é o Paulo, que ele sempre quer um pouco mais e várias coisas não fecham porque ele fica nessa coisa, né? Segurando, criando o impossível e não abrindo Aí para a eu possibilidade. peguei, dei uma volta e falei com a. Me veio aqui, né? Do nada, liguei para a corretora, que a corretora estava falando só com ele, né? Ó, como é que tá isso assim, assim, né? Ela falou, isso. Ela falou, eu resolvi falar, falei assim, como ela resolveu por ela, né? Pedir um preço maior, né? Aí eu falei para ela, olha, você vai conduzir do jeito que você quiser, contanto que você não perca essa venda. Se o cliente falar que vai vender por X, é isso que você vai fazer. Porque para mim já estava ok, né? Aí hoje aqui, ele, ó, tem que definir aqui, que a Juliana mandou falar para mim aqui, né, para a gente olhar. Eu falei, pois é, ela falou isso, depois ela falou que por conta dela, ele falou assim, e minha conta um pouquinho, né? Eu falei, eu sabia que tinha seu dedo. Essa coisa assim, de ficar sempre puxando o preço maior. E às vezes perde venda, né? Porque tem jeito. E às É, vezes uma venda que você perde aqui é algo que você vai ter menor lá na frente porque você não abriu mão aqui agora do que é. Né? O exatamente. Axis ensina muito isso para gente. Isso é uma possibilidade ou uma oportunidade? Lembra que a Dou falou? Não, é É, uma possibilidade. Então não fica esperando a oportunidade. Vai pela possibilidade, porque lá na frente vai ter uma coisa ainda melhor. sim, Então, sim. o passo depois desse, caralho. É, Tá. E aí, para a gente regar essa plantinha, né, e seguir com tudo isso em
velocidade do espaço, né, senhora bruxa? Como é que a gente trabalharia a partir de agora? Eu estruturei aqui três coisas. Primeiro, e se você pudesse transformar agora, Clarice, todos os seus alvos em possibilidades mais grandiosas? Como é que o seu mundo ficaria? Como é que sua vida ficaria a partir de 5, 10, 15 anos, se você escolhesse isso agora? É uma sensação de estar viva. Adoro! Então, olha só o que Shakespeare disse pra gente. Acima de tudo, ser fiel a ti mesmo. Uhum. Então, eu tentei ser o mais congruente possível, né? A partir do momento que eu fiz a percepção energética dos alvos que você me trouxe, e a partir disso, eu desenhei como eu vejo o que está dentro dos seus alvos e como cada um dos seus alvos pode trazer infinitas outras possibilidades por a gente perceber, saber ser e receber e reconhecer o que vem além de cada escolha que você Uhum. faça. Porque uma coisa que fica bem claro também, para mim, é assim: escolhas criam possibilidades. Só que, quando você escolhe e cria possibilidades, cada possibilidade cria possibilidades. E esse é o ser infinito, esse é o perceber infinito quando você se permite. Então, como é que eu fiz aqui a estrutura, né? Dentro daquilo que eu percebo de disponibilidade da sua parte. Como é que seria a estrutura e a entrega da mentoria por mim e tudo que eu sou hoje? Aí eu incluo o pacote completo, né? A publicitária, a facilitadora, enfim, tudo que eu sou ali. Primeiro, a estrutura é a percepção. Então, eu trago a minha percepção dentro daquilo que você me traz para as sessões. Se você não me traz para a sessão, a gente não tem material palpável para isso energeticamente, né? Aham. Então, eu te entrego a percepção do senso de possibilidades, eu te trago perguntas chaves, que é o que você também já, né? Hoje eu fiz várias vezes algumas perguntas mais específicas, que eu chamo essas de perguntas chaves, e com isso, tanto eu quanto você e os próprios alvos, que cada um deles também tem uma consciência própria, ganha mais clareza de direção e dos próximos passos para atualização, tá? Que mais? Orientação, né? Eu até brinquei aquele dia, eu falei assim, porque né, a idade que eu tô e você tem muito mais bagagem, e nesse movimento, quando a gente une o que você tem com o que você é, com o que você pensa que você não é e com o que você pensa que você não pode ser, aí é onde eu entro para, tipo assim, né? Tipo Jiraya, lembra daquele desenho, né? Não, peraí, não é isso não. Vamos mais adiante, vamos dar mais um passo. Então, eu trago orientações a partir dos parâmetros emocionais, financeiros e saúdes, no plural, como eu já te disse que a gente trabalha, de forma congruente, com uma nova mentalidade, com a sabedoria que você tem e com o conhecimento que eu também tenho. Aí vem o mix, né? A gente cria isso aqui junto, mas a partir do momento que você tem a possibilidade de receber isso de forma grandiosa. Terceiro, curadoria de conteúdos. Por que curadoria de conteúdos? Porque quando eu fiz uma classe avançada de Axis, eu não fiquei dentro da classe, eu fui além da classe. Então, eu tenho muito material para a gente trabalhar e que pode ser coisas que a gente vai aplicar até juntas como facilitadora. Eu esqueci, na hora que a gente estava lá no bracinho da facilitadora, eu tenho duas propostas também para te fazer. E que Você esse. falando, Ah, você falando que está fora, né? Esse sábado e domingo agora eu vou fazer um curso, mas está dentro de uma linha do multidimensional, né? uhum, E aí ele vai trabalhar, chama Códigos da Cocriação. uhum, E o que dá para ver lá é você avaliar o quanto você está alinhado com presença e propósito, com maravilha. aquilo que você está dizendo que você quer. Uma coisinha simples ali, que você pega o pêndulo. Aham, e já. Tá vendo? Então, olha, quer dizer, uma coisa muito grandiosa, né? Uma coisa de atender e com simples e com a energia que vai dando mais, é, dando corpo, né? Você vai. Sim, e para mim, esse tipo de momento que nós estamos vivendo, cada um que se abrir para receber mais ferramentas, mais recursos e aplicando a disciplina de colocar em prática, né? A gente vai Uhum. mudar gerações, Clarice.
Aham. A gente vai mudar gerações, mas você tem que se permitir se dar para as outras Uhum. pessoas, né? O que a voz certa traz para a gente é essa. Uma das ferramentas é você se dar. Como é que seria, Clarice, agora se dar para o mundo, né? Uhum. E nessa parte da curadoria, tudo que eu trouxer, né, vai estar sendo generativo e nutritivo para a gente manter a direção dos alvos, a atualização dos mesmos. E aí pode vir através de livros, de classes avançadas, de expertise de outras trilhas. Uhum. Quinto e mais importante para a senhorita, reconhecimento como um lembrete da energia que nutre energeticamente e fisicamente o processo até chegar lá. Então, quanto mais eu reconheço, mais eu tenho como ir adiante e tenho Uhum. energia para que tenha um espaço maior, né? E aí, esse Uhum. chegar lá, quando seria isso? Eu, a princípio, observei aqui um, um desenho para 6 meses, e vou detalhar ele daqui a pouco para você. E um sexto pilar, que seria o acompanhamento semanal. Porém, Clarice, lembrete diário de quem você deve ser, de que você agora deve ser, né, de fato, a protagonista da sua voz. Parece que eu tirei isso da sua cabeça, que você falou isso lá atrás, né? Pelo simples fato de você ter escolhido, ou seja, agora é verdade, agora é a sua vez, Clarice. Uhum. Chegou a É sua verdade. vez, Clarice? Yes. Então, qual que é a sua verdade? O que que é de fato verdadeiro para você? E aqui, tudo que a gente está falando é outra pergunta que você vai fazer. O que que tem aqui de tudo isso que a gente conversou que de fato é verdadeiro para você? Que dá esse friozinho na barriga, desse de assim, uhul, parece que eu vou descer uma montanha-russa agora, mas eu escolho isso. Vamos ver o que que vai virar depois, né? Uhum. Então, a partir de você ser fiel a si mesma, né? Eu selecionei esses 6 pilares aqui, que é o que faz sentido para mim, é o que eu entrego dentro da mentoria. E aí, como é colocar tudo isso em prática? É você ser você, criando a sua vida grandiosamente. E como seria isso? A entrega, ela funciona com 2 encontros ao vivo semanal. Não é aquela brincadeirinha, só vou te ver essa semana uma vez, mas foi legal, porque quando a gente fez a parte da alegria dos imóveis, a gente já estava fazendo 2 vezes por semana, e a gente, né, teve consistência com esses encontros também. Entrega de resumo e conteúdo em PDF. E aí eu esqueci de colocar aqui, né? No seu caso, tem que ter tarefinhas para casa. Brincadeiras de casa. Para ela poder se divertir e ter, Brincadeiras de e casa, é ter isso. disciplina, né? E ter disciplinas, né? Mais Uhum. disciplina. Aí a gente tem uma reunião extra a cada 21 dias para possíveis ajustes de rota, percepções de progresso e desafios a ser praticado. Como é que é essa reunião? Ela funciona criteriosamente a cada 3 semanas da mentoria. Porém, você tem mais uma extra, além dessa, para qualquer eventualidade que surja que requer a minha energia, a minha percepção, a minha orientação, a minha curadoria. Um sábado, um domingo, uma véspera de uma reunião que você vai ter com alguém aí, enfim, fica sempre com a carta na manga, né, dessa reunião extra. E comigo, quando ela não existiu fora do time, contou 3 semanas, a gente agenda o dia. Aí nesse dia a gente tem puxão de orelha, a gente tem novas possibilidades, aí é o ajuste de rota mesmo para ir atualizando todos os seus alvos com uma velocidade mais grandiosa. A gente vai fazer ao vivo um fluxo de energia a cada 30 dias, ou seja, um fluxo por mês, trazendo para o momento presente o que for requerido e implementando a bolha de energia a ser praticada. São 2 coisas diferentes. A gente faz o fluxo, Esse limpa, fluxo chamando é o que eu conheço como puxão. é o puxão de energia, exato. E aí é porque o Axis mesmo já não está usando muito essa palavra puxão, Tá. né? Eu acho que Uhum. teve alguma tradução para algum idioma que não ficou muito legal, não ressoou o que é, e aí energeticamente, né? Porque no livro Saindo das Dívidas com Alegria, tem lugares que a Simone Milazas escreve lá, puxão de energia. Aí Uhum. nos materiais mais atualizados dela, aí é fluxo de energia. Então, para mim, né, ele fez essa alteração. E aí, esse ao vivo que a gente faz, ele vai ficar gravado para você
para você implementar no final do puxão a bolha de energia que a gente vai fazer. Essa bolha geralmente ela é 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos no máximo, né? E aí essa bola Uhum. é o que você vai ouvir uma vez, duas, até três vezes no dia, porque ela é uma, digamos, ela é uma pílula do que foi o fluxo de energia, tá? Uhum. Elaboração, aí vem a outra parte, né? Que aí vem essa mais da parte da publicitária Gelisa. Elaboração de um planejamento de ações voltadas para comunicação, o marketing e os relacionamentos. Para que, Gelisa, isso? Para um posicionamento congruente com todos os seus alvos. Ou seja, se eu vou atender em grupo, eu não. E aí a narrativa não é a sua empresa, você faz parte dela. A gente tem que criar a marca pessoal, Clarice Moreira, sei lá qual é o sobrenome que você quer usar, né? Uhum. E aí não é aquele Instagram que você tem hoje. Então, a gente tem que, né, ter uma comunicação alinhada com aquilo que você deseja entregar. Então, esse planejamento a gente vai fazer depois que a gente entrar em cada uma dessas ações. Esse eu acredito que seja o maior desafio, que é aquilo que eu mais. Então, mas aí, por exemplo, se você entrar agora lá no Da Flor da Pele, que é o lançamento do livro, né, que tem um ano já, quase um ano que eu administro, ela nem Uhum. fica com o Instagram. A gente faz reunião, a gente faz algumas conversas, que é o que está acontecendo com a Donata também. Aí a gente tira, aí eu crio os textos, eu crio as artes e publica. Então, assim, dentro disso é congruente com os alvos. Então a gente vai olhar, vai ser facilitadora de barras? Ah, então vai ter uma semana que a gente vai falar só sobre perguntas. Aí vai ter uma outra semana, Clarice, a gente vai fazer uma live domingo. Aí a gente vai falar sobre um determinado momento. Então é encorpar um plano de ação, porque a mesma coisa que você falou do post-it. Se eu não colocar isso como uma parte da gestão do meu negócio, qual é o meu negócio? A Clarice. Uhum. Lembra que eu grifei lá embaixo? Meu negócio, eu, Clarice, né? Mas quem Uhum. é a Clarice? O que que a Clarice vai entregar para o mundo? Então, a gente também tem que trabalhar a sua comunicação, seu marketing, o seu posicionamento voltado para esses alvos. Uhum. Faz sentido? Mas, Rogério, só porque é a coisa que eu nunca quis olhar para isso, é uma coisa que eu, se eu fosse dizer para, inclusive agora, não gosto, não quero, não tenho paciência. né? Outro dia, quem que falou o negócio de, assim, está mantendo, né? Mas tem que publicar um vídeo. Eu falei, meu Deus, se eu vou abrir um Instagram porque eu tenho que publicar um vídeo toda semana, e se eu não quiser? Não, não. A gente vai trabalhar a partir da energia. Por isso que o plano de Né? ação, ele Aí, é a partir da energia. Não tem nada de obrigação, não tem nada que tem que. Mas a gente uhum, pode criar com leveza. Lembra que a Donata também trouxe isso? Ah, tá. Então eu vou gravar um vídeo aqui sobre tal coisa. O que que eu vou falar aqui que vai ser interessante? O que que vai ser a contribuição para as pessoas? É um movimento diferente, é um criar diferente. uhum, Mas a gente chama ele, né, de plano de ação, de planejamento de ação, porque se eu não colocar aqui é preciso fazer, é o que se requer naquele momento para expandir lá a energia daquele alvo. E aí, como é que faz, né? E eu te perguntei uhum, sobre a narrativa, é porque quando eu acessei lá o Instagram dele, né, deles, de vocês, ali não tem vida. A própria energia da consciência do que é a narrativa não está presente ali. Então, assim, hoje uhum, está ótimo, eu tenho muitos clientes. Nossa, poderia ter então até filiais, porque seja, o que tem ali que não está sendo feito, que se fizesse, teria, né, uma diferença muito grande. Mas não é a nossa pauta de hoje, a gente pode falar sobre isso depois num outro momento também, né, até como uma uhum, contribuição. Então, a gente tem também a construção do mídia, a gente chama de Media Kit de comunicação, que esse vai ser voltado para a facilitadora, que aí isso é direção de arte da Gelisa, suporte de criação das classes com a Gelisa, dos workshops, dos eventos intencionais que tem lá na empresa, né? Algumas coisas que a gente vai falar, e palestras também, que são coisas que a gente vai falar. Então, aquilo que você fazia sempre sozinha, ou aquilo que você nunca fez porque não tinha ninguém para te dar suporte e te orientar, você vai ter a partir de agora. ok. Separei para os nossos 6 meses iniciais leitura comentada e exercícios dos livros, que são 6. E por que que eu selecionei esses 6? Porque, para mim, esses 6 têm congruência com os seus alvos grandiosos. Primeiro, riqueza certa para você.
Lar das infinitas possibilidades, saindo das dívidas com alegria, alegria dos negócios, o presente da permissão, que nem tem em português ainda, só tem em inglês, e os pensamentos secretos das mulheres de sucesso. E essa Hum, palavra de sucesso, se eu fosse a autora, eu teria colocado riqueza, porque não tem a ver com o que significa sucesso nessa realidade. Tem a ver com o que significa uma vida rica, tá? Está incluso 6 workshops também, sendo um por mês. E esses workshops, que são um por mês, eles têm encontros de 30 minutos uma vez na semana. Porque eu dou workshop, depois de uma semana ou 10 dias, a gente vai voltar naquilo, falar sobre aquilo e trazer o que que aquilo ali tem e que mais está disponível a partir daquilo, tá? uhum. 2 workshops que eu já captei a energia deles, para as práticas, né, e perguntas para mais expansão. Primeiro, caderno de exercícios que a Gelisa criou, facilidade com os idiomas. Processos verbais, perguntas e desafios práticos. Então, para o inglês, já que a gente começou com o curso de inglês, né? Uhum. O outro, manual de possibilidades, um kit de ferramentas simples e pragmáticas para contribuir com você, suas vendas do seu negócio, voltado para a gestão de imóveis, que é a alegria Ok. dos imóveis, tá? Então, esses seriam os nossos 2 primeiros workshops. O que que inclui essa mentoria? Gravações de todos os encontros online, 3 imersões presenciais, que uma delas é a minha sugestão para a família, que eu falei lá para você, tá? Em Uhum. Goiânia, que aí é presencial aí na sua cidade, com temas direcionados a ser uma contribuição máxima para os alvos e processo de atualização de cada um deles. Duração da mentoria, 6 meses, investimento, 35.700 com entrada de 20%. Uhum. O que mais é possível agora? O que mais é possível agora? Uhum. Perguntas, eu sou toda sua, eu só vou precisar pegar o carregador do celular, aliás, do notebook. Senão a gente não tem a nossa sessão gravada e a bateria foi. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui Tá. o carregador. Gravando aqui e este. Aqui. E foi engraçado que eu senti uns friozinho nas mãos. Aí, aqui é assim, deu 5 horas da tarde, parece que é 7 horas da noite. E o clima começa a mudar mesmo, sabe? Até que hoje fez. Temperatura cai. Travou para você, mas travou aqui para mim também. Tá me ouvindo? Larissa, você tá me ouvindo? Clarice? Oh, continua gravando! Que coisa mais linda! Obrigado, senhores, seres de luz. Deu um pique na internet, você viu? Né? Ficou congelada. Tá me ouvindo? Não, e eu não fiquei. Aí eu ficava, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você estava lá brincando de estátua. Falei, gente, como assim? Que é isso? Então, perguntas? Agora eu sou toda sua, que eu já falei demais hoje. A pergunta que está aqui é como vou ter tempo para tudo isso? É destruir, descriar todos os pontos de vista que você tem e a gente usar as ferramentas dos 9 trainees. E um deles é exatamente esticar o tempo e fazer a dobra no espaço. É que a agenda dessa semana como foi? E o que mais é possível. O que mais é possível? Mas tempo não é questão.
por conta dos horários que são todos, eles não são fixos, né? Então a gente tem uma, como a gente veio fazendo, né? A gente tem uma previsibilidade de horários, e aí quando você colocar a pergunta de fato no dia, né, não vai ser mais o calendário que vai comandar a sua vida. A diferença do fazer e ser, né? Então a gente vai ser o espaço de ter o espaço. Enfim, o que mais é possível? Uhum, uhum. Assim, acho que não tenho perguntas, nesse momento não tenho perguntas. Eu acho que você conseguiu não só captar, né, aquilo que eu tinha te passado, mas assim, construir algo que eu percebo que realmente é a mentoria necessária, né, Uhum. para alavancar os passos, né? Porque a gente muitas vezes, assim, é aquela coisa, você tem aquele ímpeto, né, de começar, e sobretudo coisas que estão eles falam assim, são coisas diversas, né? Então, às vezes a gente tem a tendência de, comecei uma coisa, de repente eu foco só naquilo e não pego mais nada das outras coisas, né? Sim, E o que eu sim. achei interessante dentro de, em algum momento que você falou aí, é de buscar como essas pessoas, como essas coisas podem convergir, né? Porque se elas não convergirem, acho que ela nem tem jeito de acontecer, né? Então, Exato. pode ser que no meio do caminho alguma coisa seja descartada, ok, se ela não fizer parte desse todo, né? Ou Uhum. substituir por outra, ou simplesmente só descarta, né? Porque é como eu Ou estou falando, como ela pode ser uma possibilidade dentro do conjunto inteiro, né? então, é como eu estou falando, por exemplo, agosto, praia, aí você falou assim, Pernambuco, né? Pernambuco, a gente está muito perto de Maceió, muito perto de Salvador. E se eu colocar no radar que eu vou para Pernambuco e que quero ser também uma contribuição grandiosa para a cidade, para as pessoas da cidade, cria mais no seu universo quando eu faço essas perguntas? Posso te falar o que passou na minha cabeça? A ida para lá me veio Aham. a primeira coisa, aliás, eu comecei focar naquilo, né? Morar de frente para o mar, né? Aí eu Uhum. falei, vou ficar brincando, né? Onde seria, né? O que você... Eu falei, eu preciso conhecer lugares, porque senão, né? Então, falei, então, já que eu tinha outra coisa, que era viajar para a praia, então eu vou viajar para a praia com esse objetivo de conhecer um lugar, né? Uhum. E eu tenho uma amiga que mora numa cidade perto de Recife, 120 quilômetros, que já tem, amiga assim, de curso, que eu Uhum. gosto muito dela, a gente troca algumas figurinhas. Falei, podia visitar fulano. Aí liguei para ela e falei assim, mas você já está devendo, que isso era para o ano passado, eu estou te esperando. Então, aí a hora que eu comecei a falar para ela, quando é que daria certo para você e tal, não sei o quê, ela, a cidade dela não é uma cidade de praia, né? Ela falou assim, mas você quer ir para a praia, onde a gente podia ir? Ela começou a falar, né? Uhum. Aí, na hora que eu estava falando tudo isso, para ela, eu falei assim: se a Gelisa estivesse no meio dessa conversa, ela ia perguntar assim: não dá para dar um curso de barras lá, não? Enquanto você está. Então, aí, tanto que um dos convites que eu tenho para você, com praia, que você falou, né, é a gente ir para o Rio de Janeiro, no final de junho, para a classe da Voz Certa para você. Do Rio de Janeiro, a gente ir para Paraty, que aí já conhece dois lugares diferentes, pessoas diferentes, né? Em Paraty, né? E tem amigas também do Actos lá, já fui para a cidade. No meu livro vai ter coisas que aconteceram lá em Paraty, né? Depois eu volto para São Paulo, você volta para Goiânia e a gente vai vendo as possibilidades, né? Com Uhum, relação às classes, a mesma coisa. Para final de, aliás, para início de agosto, ou aí tem que ver as agendas, né? Da mesma forma que eu vou criar classes com a Donata em outros lugares, a gente criar a classe aí em Goiânia, né? Que já é o seu point, mas para fortalecer toda essa parte que eu estou falando, dessa comunicação, desse marketing, a marca pessoal da Clarice, para as pessoas, né? A Clarice agora tá tocando terror aqui em Goiânia com Axis, então tá, e aí então, assim, tem várias coisas dentro de cada coisa que você trouxe, que às vezes a parceria não é comigo, vai ser com uma outra pessoa, vai ser de um outro lugar. Tem a questão dos uhum, Airbnbs lá de São Paulo, que eu falei, que também é uma outra coisa que eu quero propor, que uma dessas imersões presenciais eu não vai a Goiânia, mas a gente faça em São Paulo, para em São Paulo a gente ver outras coisas que estão congruentes com os uhum, seus alvos e com os meus dentro dos negócios. Então, assim, é um pré-casamento, tá? Tipo, é um namoro, esses 6 meses de coisas que a gente pode, uhum, de fato, trabalhar e tendo congruência com aquilo que eu vim fazer, Clarice, que de verdade é expandir a vida e o negócio das pessoas
além do extraordinário. Uhum. Até com a Simone foi, né, o que é o extraordinário. Agora eu já estou escolhendo ir além do que é extraordinário. E esse além do que é extraordinário foi exatamente o que você escreveu lá no seu texto. Yes. E aí, quando eu te perguntei, né, qual é o reconhecimento humanoide ou X-Men, tem Uhum. uma parte do meu livro ainda que você vai ler, que talvez você vai visualizar em você, reconhecer em você mais características, sim, do X-Men. Porque o X-Men não é só aquela pessoa que tem diagnósticos, tem outras características que estão fora do diagnóstico que levam as Uhum. pessoas a serem incluídas, né, inclusas nessa especialidade quando o Gary Douglas olha para o futuro da humanidade, fazendo o reconhecimento de quem são essas pessoas, de quem são os X-Men. E para mim, um deles que encaixa em você é a questão da espiritualidade. Ele não trabalha, ele não Uhum. traz essa palavra, mas é essa energia que ele fala, né? Daquele ser que vai Uhum. além dos conceitos, além das doutrinas, além dos dogmas. Uhum. Uhum. Ok, temos um acordo. Como diz, como diz, agora eu vou fazer o inverso, né? Porque eu não tenho forma de estrutura com a minha agenda. Então, você, para a sua primeira semana, você me manda a sua disponibilidade, que aí, então você pode nesse dia, nesse dia, nesse dia, nesse dia. Aí eu vou correr aqui com as outras pessoas, o que tiver também, porque aí, às vezes, a mudança de horário de um dia na vida de alguém é Uhum. para a pessoa uma contribuição que vai ter a contribuição do que você está trazendo. Então, eu não tenho forma de É, estrutura para isso, tá? apesar dessa semana desse jeito, né? Mas a minha semana é muito variada, né? Então, assim, Sim. a próxima semana está relativamente tranquila e na semana do dia 2 eu vou na fazenda. Então, de lá eu vou, assim, normalmente eu não faço muito atendimento online quando eu estou lá, então as duas próximas semanas tá bem tranquilo. Tá, eu te mando então mais à tarde o que já tem aqui da próxima semana e aí a gente se organiza, assim. É a parte do inglês é que eu estou mais interessada também em falar assim, bora começar, porque agora tem coleguinha. É porque eu fiz a matrícula na curso com aquele cara que você me mandou. Li todas as coisas, li mais uns negócios, eu achei interessante, né? Uhum, Agora, hoje, assim, pediu lá, faça o passo a passo. Aí, tá bom, tanto que eu sou danada assim de pular as coisas e querer ir lá para frente, né? uhum. Aí eu falei, deixa eu fazer o passo a passo. Aí, num passo lá, ele falando de fonética. Eu falei, meu Deus, que aula chata, eu vou ter que assistir essa aula aqui agora. Aí tá, então, eu me propus. Aí eu estava até vendo aquela hora que você ligou, falou para confirmar o horário, né? Assisti só a metade da aula e dei o pause lá para a gente fazer aqui. Então repete comigo. Custe o que custar, Custe o que custar, eu faço o requerido. eu faço o requerido. Desde que isso me leve até a atualização dos meus alunos. Desde que isso me leve até a atualização dos meus autos. Isso é o Ok. nunca desistir, nunca se abandonar e nunca se entregar, que é um dos mandamentos de Atos. Então, Uhum. assim, isso, nossa, quero, né, fazer tal coisa. Mas para isso vou ter que picar jiló, vou ter que cortar cebola. Mas eu faço o requerido, porque eu quero comer tal coisa, né? Então, acho que é muito mais sobre isso. Eu acho que sobre isso também a gente pode fazer uma live para trazer um pouco dessa percepção para as outras pessoas, porque hoje, quem não anda na direção daquilo que deseja é por dois fatores principais. 99,9% não tem clareza de verdade do que é verdadeiro para si. Uhum. Segundo, não é porque a pessoa não sabe do poder dela de criação, é porque ela se conta justificativas e razões para não escolher o que ela poderia escolher, porque vai dar trabalho. Então, está relacionado Uhum. com a disciplina. Né? Eu É. não incluí na lista, mas tem um livro que são Os Hábitos dos Gênios. Eu vou te mandar depois. Gênios. Eu tenho aqui alguns resumos, né, desse livro específico que fala sobre os Uhum. hábitos dos gênios, e tudo está relacionado com aquilo que para eles era verdadeiros. Não, então tá, isso é verdadeiro para mim? Então tá bom, então eu faço o requerido. Por isso que eu usei essa frase com você, né? Custe o que custar, eu vou Uhum. fazer o requerido. Custe o que custar. Tem que tomar banho gelada hoje na água. Não, então tá bom, então eu tenho que fazer isso. Mas é 1 minuto, eu vou lá, põe o pé na água, enfim. Mas é mais esse movimento mesmo, tá? Uhum. E grata Ok. pela sua escolha por uma vida mais grandiosa para você. Estou muito feliz. Gratidão por ser essa.
colaboradora tão grandiosa. Bora tocar o terror na Terra! Bora. A Terra está precisando de pessoas como a gente. Bora tocar o terror na Terra, trazendo mais consciência, mais Vamos prosperidade. mudar, como é que é? Vamos mudar o mundo, né? Yeah! Já estamos mudando ele. Vamos reconhecer que ele já está mudando, só porque nós já escolhemos mudar também. Ok. Tá bem? Gratidão. Ó, Então, a princípio, semana que vem, terça e quinta à tarde, dia 27, e é, 29. é dia 27 esse horário das 16h30, que é terça, né? Uhum. A partir das 16h30 eu tenho disponível esse horário já. Se você já quiser, a gente já, Tá, posso, já fica esse primeiro já vou encontro colocar aqui, então. Tá. dia 27 terça, às 16h30. Uhum. Te vejo lá, senhora. E agora vai me aturar, porque eu não vou ficar mandando mensagem para você no WhatsApp pessoal. Eu vou criar um grupo só com materiais da mentoria, porque quando precisar, tá, os recursos estão todos lá, tá? E Tá. se você falar para mim que você prefere no Telegram, também posso, em vez de fazer no WhatsApp, eu posso fazer no Telegram, do jeito que você escolher, que ficar mais leve para você. Acho que tanto faz. Eu normalmente abro mais é o WhatsApp mesmo. Mas, Ah, então eu vou deixar ele no WhatsApp mesmo, que você abre mais, tá bem? tem algumas coisas lá no Telegram que outro dia eu fui lá, tinha 600 mensagens que eu não abri. Eu falei, para que que eu estou nesse grupo? Queria saber. Que diferença faz isso, né? É, Então é isso, ok. querida. Uma Gratidão beijoca, imensa. eu Ok. também, e essa gravação você já vai receber, sendo um dos nossos momentos, tá? Mas a gente vai começar a contar só no dia 27, o primeiro encontro. Esse aqui vai de presente também, para nós duas. Gratidão. E com certeza Tá para o bem? mundo. Beijo, obrigada. Beijo. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau.